Bom dia! Hoje é a continuação do tema Jesus Criança. No último vídeo eu falei sobre como foi a vida de Jesus quando viveu aqui na Terra, quando ele era pequenino. De acordo ao livro Desejado de Todas as Nações, da escritora Ellen White, uma profetisa que passou em todos os testes com relação a o que é um profeta verdadeiro e o falso. Já falei sobre isso em vídeos anteriores. Bom, a vida de Jesus, quando criança, é um precioso ensinamento para todos os pequeninos de hoje em dia, a seguirem os passos do Salvador. Veja o que está escrito na página 41 do livro Desejado de Todas as Nações. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus adquiriu. Ao procurarmos relacionar-nos com nosso Pai Celestial através de Sua palavra, anjos se achegarão a nós, nossa mente será fortalecida, nosso caráter elevado e apurado. Tornar-nos-emos mais semelhantes ao nosso Salvador. E ao contemplarmos o que é belo e grande na natureza, nossas afeições crescem para com Deus. Ao mesmo tempo que o espírito se enche de reverente respeito, a mente se fortalece ao pôr-se em contato com o infinito por meio de suas obras. A comunhão com Deus mediante a oração desenvolve as faculdades mentais e morais, e as espirituais se robustecem ao cultivarmos pensamentos sobre assuntos espirituais. Sabe, Jesus, ele tinha uma vida sempre em harmonia com Deus Pai, mesmo durante a infância. Veja esse texto também da página 41. A vida de Jesus estava em harmonia com Deus. Enquanto criança, pensava e falava como criança, mas nenhum traço de pecado desfigurava nele a imagem divina. Não ficou, no entanto, isento de tentação. Os habitantes de Nazaré eram proverbiais por sua impiedade. O mau conceito em que eram geralmente tidos revela-se na pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Está em João capítulo 1, verso 46. Jesus foi colocado no lugar em que seu caráter seria provado. Era-lhe necessário estar sempre em guarda, a fim de conservar sua pureza. Estava sujeito a todos os conflitos que nós temos que enfrentar, para que nos pudesse servir de exemplo na infância, na juventude e na vida adulta. Sabe, o anjo caído, Satanás, ele não mediu esforços para destruir a Jesus em toda e qualquer situação. Anjos celestiais estavam protegendo o Mestre, mas o Salvador sempre teve uma vida de grande confronto com o poder das trevas. Ninguém foi mais tentado nessa terra do que o Senhor Jesus, mas ele viveu aqui sem se contaminar com o mal. A pobreza foi, de certa forma, uma proteção para Jesus. Ele estava sempre ajudando os pais no trabalho deles, e ele não tinha tempo ocioso, que é o grande mal da juventude que abre as portas da tentação. Ele também não tinha tempo para ter companhias corruptas. Jesus sempre fechava a porta da tentação. Não podia levar a uma má ação. Ele tinha prudência para identificar o mal e tinha força para também resistir. Desde pequeno ele aprendeu a ter comunhão com o Pai Celestial. Olha que interessante o que está escrito na página 42. Foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu aqui na terra. Todavia, viveu por quase 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. Esse fato é uma repreensão aos que fazem depender do lugar, fortuna ou prosperidade o viver uma vida irrepreensível. Tentação, pobreza, adversidade é justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da firmeza e pureza. Sabe, não existe lugar que justifique o pecado, porque para cada ser humano existe à disposição as armas espirituais, que estão lá em Efésios 6, versos 13 a 18. E todo que busca ao Senhor de todo o coração encontrará forças e encontrará proteção. Não se pode se desconectar da videira verdadeira que é Cristo, como você pode ler em João 15, versos 1 a 10. Precisamos nos manter conectados para conseguir também vencer. Com Ele, com Jesus, nós podemos vencer, não importa as circunstâncias. Sabe, Jesus estava sempre em atividade. O Criador do universo agora era um servo. Ele estava ali servindo os pais, ajudando e também ajudando os que precisavam, além dos animais.
Tudo era alvo do grande amor dele. Porém, ele não usou o poder divino para aliviar os próprios fardos ou diminuir o seu trabalho. Veja como Jesus fazia tudo da melhor forma possível. Está na página 42. À medida que Jesus trabalhava na infância e na juventude, mente e físico se lhe desenvolviam. Não empregava descuidadamente as forças físicas, mas de maneira a conservá-las sãs, a fim de fazer o melhor trabalho possível em todos os sentidos. Não queria ser deficiente nem mesmo no manejo dos instrumentos de trabalho. Era perfeito como operário, da mesma maneira que o era no caráter. Pelo exemplo, ensinou que nos cumpre ser produtivos, que nosso trabalho deve ser executado com exatidão e esmero, tornando-se assim honroso. O exercício que ensina as mãos a serem úteis e educa os jovens em fazer sua parte quanto às responsabilidades da vida, comunica robustez física e desenvolve todas as faculdades. Todos devem procurar fazer alguma coisa que lhes seja útil ou de auxílio a outros. Deus designou o trabalho como uma bênção e somente o trabalhador diligente encontra a verdadeira glória e alegria da vida. A aprovação de Deus repousa com amável confiança sobre as crianças e jovens que desempenham alegremente sua parte nos deveres da família, partilhando as responsabilidades do pai e da mãe. Tais filhos sairão de casa para ser úteis membros da sociedade. E para desenvolver a mente é necessário disciplina, perseverança e obstáculos. Essa escola é a mais importante da vida. Sabe, olha o que está escrito na página 42, a positividade e energia, a solidez e resistência de caráter, manifestadas em Cristo, têm de se desenvolver em nós, mediante a mesma disciplina que Ele suportou, e cabe-nos a mesma graça por Ele recebida. Sabe, Jesus também nunca fez distinção de classes, porque Ele sabe que o valor do ser humano não está em suas posses, no que tem aqui nesse mundo, mas no seu caráter. Veja mais detalhes sobre o Mestre na página 43. Jesus punha em seu trabalho alegria e tato. Muita paciência e espiritualidade se requerem para introduzir a religião bíblica na vida familiar e na oficina, suportar a tensão dos negócios do mundo e, todavia, conservar as vistas unicamente voltadas para a glória de Deus. Aí é que Jesus foi um auxiliador. Nunca estava tão cheio de cuidados do mundo que não tivesse tempo para pensar nas coisas de cima. Exprimia frequentemente o contentamento que lhe ia no coração, cantando salmos e hinos celestiais. Muitas vezes ouvia os moradores de Nazaré sua voz erguer-se em louvor e ações de graças a Deus. Entretinha em cânticos comunhão com o céu, e quando os companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pela doce melodia de seus lábios. Disse-ia que seu louvor banisse os anjos maus, e como incenso, enchesse de fragrância o lugar em que se achava. O espírito dos ouvintes era afastado de seu terreno exílio para o lar celestial. Sabe, durante aqueles anos em Nazaré, a vida de Jesus foi como uma corrente de vida, cheia de simpatia e ternura. Atraía todos para si devido à sua grande capacidade de se compadecer. Os velhos, os sofredores, os oprimidos de pecado, as crianças a brincar em sua inocente alegria, as criaturas dos bosques, as pacientes animais de carga, todos se sentiam mais felizes por sua presença. Aquele cuja palavra poderosa sustinha os mundos, detinha-se para aliviar um pássaro ferido. Nada havia para ele indigno de sua atenção, coisa alguma a que se desdenhasse prestar auxílio. Isso está na página 43 do livro que eu estou mencionando. Sabe, o mestre não buscou altas posições ou fez exibições de seu poder. Sua vida quieta e simples e mesmo o silêncio das escrituras a respeito dos primeiros anos de sua vida ensinam uma importante lição. Quanto mais simples a vida de uma criança e mais tranquila, quanto mais livre de estimulação artificial e quanto mais em harmonia com a natureza, mais vai favorecer a ela o vigor físico e mental e robustez espiritual. Agora veja esse texto muito lindo que está no final desse capítulo que eu estou compartilhando com vocês. Jesus é nosso exemplo. Muitos há que se detêm com interesse sobre o período de seu ministério público, enquanto passam por alto os ensinos de seus primeiros anos. É, porém, na vida doméstica
que ele é o modelo de todas as crianças e jovens. O Salvador condescendeu em ser pobre para poder ensinar quão intimamente podemos nós, em uma vida humilde, andar com Deus. Viveu para agradar, honrar e glorificar o Pai nas coisas comuns da vida. Sua obra começou por consagrar o humilde ofício do operário que labuta para ganhar o pão cotidiano. Quando trabalhava ao banco de carpinteiro, fazia tanto a obra de Deus como quando operava milagres em favor da multidão. E todo jovem que segue o exemplo de Cristo, na fidelidade e obediência em seu humilde lar, pode reclamar aquelas palavras proferidas a respeito dele pelo Pai, por intermédio do Espírito Santo. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Isaías 42, verso 1. Que lindo, não? E ele deixou pegadas para que sigamos, e quem segue achará verdadeira paz e alegria. Esse é o meu desejo para ti. Que Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço.